pessoas ficam procurando falar sobre falta de alimentos, ou isso nunca existiu. Existe falta de conhecimento. Em contraposição a esse padrão amido, nós temos um padrão grãos, sementes, castanhas. É aí que o conceito do alimento vivo se expande, permitindo aquilo que já está na mesa do brasileiro há muito tempo, quando a mesa do brasileiro era boa. Quando o pobre brasileiro comia arroz com feijão e dizia que era pouco, ele estava comendo um alimento muito mais saudável do que ele está comendo hoje. Hoje o pobre brasileiro está comendo muita coisa doentia mesmo, porque isso barateou. Então os custos dessas corporações de alimentos, eles se organizaram de tal maneira que isso chega a um custo acessível. Então a pessoa enche um carrinho de supermercado e você analisa o carrinho de supermercado de uma pessoa de baixa renda e você fica assustado com a péssima qualidade de alimentos que tem ali. Então, o conceito se expande, porque você pode dizer, olha, pode comer arroz cozido, feijão, e aí pega uma cenoura, prepara uma caldeirada de frutos do mato, como a gente ensinou, e vai levando dessa maneira, porque a pessoa vai saindo de uma situação muito precária para uma situação um pouco melhor. Porque esse hábito de açúcar e amido, ele mexe com o nosso disparo de insulina. Então a pessoa tem uma dieta que acaba sendo dependente de insulina, né? Mesmo que não seja diabético, você necessita de grandes quantidades de insulina para digerir tanto açúcar e tanto amido. Então quando as pessoas passam para um padrão mais saudável, elas, entre aspas, sentem falta desse padrão amido e açúcar e começam a se sentir fracas. É porque ela cai a glicemia delas por causa do tiro de insulina que é disparado a cada refeição. Então a pessoa precisa se readaptar. O brasileiro tem o coco barato, ele não compra o coco. Primeiro porque culturalmente ninguém compra coco porque não precisa. Prefere beber água do que beber água de coco, que não é tão cara assim no nosso país. Depois, quando bebe água do coco, joga o coco fora. E toda aquela gordura que está dentro do coco, que é a melhor gordura para consumo humano, é desprezada, né? Além de ser um chamado superalimento. Nós vivemos em um país que tem 8.000 quilômetros de costa e somente agora eu soube do relato anedotal de uma fazenda de algas no Ceará. Passamos até a nossa primeira fazenda de algas no Brasil. Imagine o atraso histórico que isso representa, uma multidão para alimentar. E nós teríamos aí dessa nossa plataforma continental, que está 200 milhas de costa, a quantidade de algas que o Brasil retiraria. Então as pessoas ficam procurando falar sobre falta de alimentos, ou isso nunca existiu. Existe falta de conhecimento, existe falta de informação, porque as algas são alimentos, são vegetais do mar, são vegetais privilegiados porque eles contêm uma quantidade grande de cálcio, quantidade grande de iodo e de uma série de minerais. São pelo menos mais de 80 minerais diferentes que você encontra numa simples alga. A alga oferece sabores diferentes, as algas são extremamente variadas. Tem alga com gosto de carne seca, tem alga com gosto de peixe, tem alga com gosto de tudo. Depende da espécie da alga. É um prato delicioso, riquíssimo, que inclusive revolucionaria a própria gastronomia. A soma de alga com coco é igual a peixe. Alga com a polpa do coco é igual a peixe. Vira peixe. Você vai ter o iodo e os sais que estão na alga e uma série de cálcio que tem na alga com aquela polpa do coco que tem aquela gordura. Então é um casamento perfeito. Os mares são capazes de oferecer uma quantidade enorme de vegetais e sem colocar em risco as espécies de peixes que já estão ameaçadas de extinção. O vegetal ele se beneficia de ser colhido. Então, existem formas de manter os vegetais em alta reprodução e as algas respondem a isso muito bem.